Fala aí, palmeirense, torcedor palestrino, torcida alviverde. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do MJ Alviverde. E o Palmeiras venceu o Grêmio, né, por 1-0 lá no Allianz Parque. Só que eu tô gravando esse vídeo aqui já na tarde de domingo, né? Eu acabei não conseguindo fazer o vídeo do pós-jogo em seguida do jogo de ontem, né? Eu tive um imprevisto aqui, então eu acabei não conseguindo nem ver o jogo tão bem. Eu acabei assistindo o jogo um pouco por cima, né? E acabei não conseguindo fazer o vídeo do pós-jogo, mas para não deixar em branco, né? Para entregar um vídeo aqui para vocês, fazer o vídeo desse pós-jogo de Palmeiras e Grêmio, eu tô trazendo esse vídeo aqui já no domingo, né? Mas vou fazer uma análise bem rasa, bem superficial, assim, bem por cima mesmo, porque eu não consegui ver o jogo tão bem e também, vamos falar real, né, gente? O que teve pra comentar muito desse jogo, né? Mesmo olhando ali por cima, não avaliando tão bem, né? Não prestando tanta atenção no jogo ali, você consegue perceber que o jogo não foi muito diferente do que a gente tá acostumado do Palmeiras, né? Então, assim, antes de fazer uma análise rápida aqui do jogo de ontem, se você está chegando aqui no canal, não é inscrito, se inscreve no canal, peço a sua inscrição, ajuda bastante aqui, eu continuo fazendo conteúdo do Palmeiras, conteúdo do Palestra, deixa o seu like, comenta no vídeo, todo o seu engajamento aqui é muito bom e me ajuda bastante, beleza? Mas, gente, falando do jogo, o Palmeiras, ele abriu o placar lá contra o Grêmio, né? Logo aos 2 minutos de jogo, o Facundo fez um gol muito bonito. E o Palmeiras começou, assim, arrasador, né? O Palmeiras começou pressionando muito, começou ali sufocando o Grêmio. Parecia que ia ser uma goleada, né? Parecia que ia ser um grande jogo do Palmeiras ali. Mas, gente, basicamente o Palmeiras jogou uns 15 minutos de jogo ali, que ele jogou bem ali e depois parou. O Palmeiras acabou, né? O Palmeiras acabou depois. Se o Palmeiras tivesse mais eficiência, poderia ter feito um placar até maior ali, né? Porque foi bem superior, mas, cara, depois o Palmeiras basicamente morreu, né? O Palmeiras, ele decaiu muito depois ao longo do jogo e principalmente no segundo tempo, o Grêmio, ele acabou tendo oportunidades. O Grêmio, ele, pelo pouco que eu observei ali, né, o Grêmio, se ele tivesse um pouco mais de qualidade ali, ele teria empatado o jogo. Se a gente fosse falar um placar justo desse jogo, seria um empate, 1-1, assim, seria o placar mais justo, porque o Grêmio chegou bem perto de empatar, se tivesse mais qualidade ali, poderia ter empatado, e vamos falar real, o time do Grêmio hoje é um time fraco, né, é um time bem limitado, o time do Grêmio, então mesmo com as limitações do Grêmio, ele chegou bem perto de empatar o jogo contra o Palmeiras, porque o Palmeiras basicamente fez um segundo tempo muito abaixo. Um segundo tempo muito abaixo, então o time basicamente morreu, né? E se a gente for falar até do jogo em si, foi um jogo bem broxante, né? Foi um jogo bem assim, sonolento, né? Começou interessante, parecia que ia ser um puta jogo, assim, mas depois foi ficando bem sonolento, aquele jogo ali mortão, né? Aí você fica ali num domingo, num sábado à noite, né? Vendo um jogo daquele ali, mortão, não acontecendo nada, né? Basicamente, o que aconteceu? O que aconteceu no jogo depois do Palmeiras? O que o Palmeiras fez? O que o Palmeiras produziu ali, relevante, né? Depois dos 15 minutos do primeiro tempo. Então, basicamente, o Palmeiras jogou 10, 15 minutos no primeiro tempo e depois acabou. Basicamente, acabou. No segundo tempo foi só um Palmeiras que eu observei ali, o pouco que eu observei, era um Palmeiras só segurando o resultado, né? Só segurando o resultado, tocando bola, voltando a bola pro Everton. Cara, ali no segundo tempo, o Palmeiras teve uns contra-ataques ali mortais, que ele poderia ter aniquilado o jogo. O que os caras faziam? Eles preferiam parar o contra-ataque, segurar a bola e voltar pro Everton. Então você vê que os caras, eles não queriam fazer o 2-0, o 3-0, não queriam. Os caras estavam mais preocupados ali em segurar o placar, segurar a bola, voltar a bola pro Everton dar um chutão. Então, se a gente for observar, o Palmeiras, ele venceu o jogo, ele conquistou os 3 pontos, que é muito importante, claro, mas assim, continua com aquele jogo que não agrada, né? Continua com aquele jogo que não agrada. Basicamente, o Palmeiras fez uma blitz ali no começo do primeiro tempo, que conseguiu o gol e foi isso. O Palmeiras resolveu o jogo nos primeiros minutos.
E depois parou de jogar, né? Fez um segundo tempo bem fraco, um segundo tempo ali onde só ficou segurando o resultado, não quis jogar, basicamente. Tanto que se tornou um jogo que dava vontade de dormir, né? Dá vontade de dormir ali. Você num sábado à noite, ali em casa, vendo um jogo desse, sabe? Só faltou você pegar um chazinho ali, uma bolachinha, sabe? É isso, basicamente. Se você tá ali vendo um jogo daquele do Palmeiras, chega alguém pra você, ó, quer um chazinho de camomila aqui? Te traz um chazinho, um biscoitinho ali, cara, você apaga. Você apaga, traz uma cobertinha, sabe? Aí você se cobre ali assim, fica quentinho, né? Você apaga, cara, porque tava tão broxante, tava um jogo tão sonolento, principalmente no segundo tempo, que não acontecia nada, né? Não acontecia nada no jogo, era só tocando bola ali, e as poucas vezes que o Grêmio conseguiu subir, né? Conseguiu criar, o Grêmio foi perigoso, né? Então, assim, é aquele jogo que é a mesma coisa que eu falei do Fluminense e tal, né? Bom pelo resultado, mas o desempenho continua muito abaixo, continua aquele mesmo jogo do Palmeiras que não agrada, mas venceu o jogo e tal, mas eu garanto pra vocês, esse vai ser aquele jogo esquecível. Esquecível, entendeu? Esse vai ser aquele jogo que daqui uns anos a gente vai falar, nossa, teve esse jogo, né? Caramba, nem lembrava da existência desse jogo mais. Vai ser aquele jogo esquecível, porque aquele jogo ali que foi resolvido nos primeiros minutos, o Palmeiras parou de jogar, aquele jogo ali que não tem nem muito o que analisar, essa que é a real, entendeu? Eu sinceramente eu percebo que eu nem perdi muito, eu basicamente não perdi nada e não consegui sentar e prestar tanta atenção detalhadamente no jogo, mesmo assistindo por cima ali, porque eu não tava num momento ali que eu conseguia prestar muita atenção, mas mesmo assistindo por cima, você vê que não tava acontecendo nada no jogo, nada, entendeu? É aquele jogo que você podia sair e ir no banheiro, entendeu? Você podia ir lá, tomar um café, que não ia acontecer nada, não ia acontecer absolutamente nada, mas ganhou os 3 pontos, conseguiu a vitória, né? Mas assim, é um desempenho que ainda tá abaixo, né? Então assim, gente, é isso, eu quis trazer aqui o vídeo para vocês uma análise bem por cima, né? Porque eu não consegui nem assistir tão bem o jogo e nem fazer o vídeo logo em seguida, certo? Mas como eu disse para vocês, o pouco que eu consegui ver, eu acho que eu não perdi absolutamente nada. É aquele jogo totalmente esquecível, legal pela vitória, mas assim, eu acho que o que importa realmente agora, o que a gente tem que estar realmente focado para quarta-feira. Eu acho que o jogo do ano é quarta-feira. Quarta-feira é realmente o jogo do ano e eu acredito que esse é o jogo que o palmeirense deve estar preocupado, né? É o jogo que o palmeirense deve estar ansioso para ver o que o Palmeiras vai apresentar, né? Então, quarta-feira, o Palmeiras tem um jogo extremamente importante. Eu diria talvez que um dos maiores jogos da história do Palmeiras, porque é um confronto inédito contra eles na Copa do Brasil, entendeu? E isso que realmente importa agora, beleza? Obrigado aí pela sua audiência, obrigado por você que ficou até o final do vídeo, que assistiu até o final do vídeo, beleza? Se você tá chegando aqui no canal, não é inscrito, deixa aquele like, deixa aquele comentário, me fala o que você achou desse jogo, entendeu? Se inscreve se você não é inscrito, me ajuda muito a fazer o MJ Alviverde, continuar crescendo, continuar produzindo conteúdo do Palmeiras, que eu gosto muito. Beleza, galera? Até o próximo vídeo e avante palestra!